Bom dia, você que nos assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar juntos ao Senhor. Deus Santo, no nome de Jesus, eu, esta pessoa que assiste esse vídeo, estamos diante do Senhor. Agradecendo ao Senhor pelo mês de março, que terminou ontem, e pelo princípio do mês de abril, que começa hoje. Pedimos ao Senhor a graça, a misericórdia, o amor e a bondade do Senhor neste dia e neste mês, para nós e para os nossos familiares. Seja conosco. Assim oramos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos ao título da mensagem de hoje: um homem a sós com Deus. Um homem a sós com Deus. E se você é uma mulher, diga também uma mulher a sós com Deus. Mas o título é um homem porque vamos falar de um homem. Se Deus quer abençoar você também, do sexo feminino, Ele irá abençoar e você pega esta mensagem e atribua a você essa mensagem. Depois de orar, vamos ler então Êxodo capítulo 31, o versículo 18 e o versículo 1 do 32. O versículo 31, o versículo 18 do capítulo 31 diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas do testemunho e que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Vamos repetir? Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O versículo 1 do capítulo 32 diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O povo estava dizendo a Arão: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o tal que nos tirou da terra do Egito. Então queremos que você faça-nos deuses que vá adiante de nós. Uma decisão do povo muito forte. Mas vamos voltar a falar lá, um homem a sós com Deus, que é o título da nossa mensagem hoje. Ontem falamos sobre a verdadeira Páscoa e a verdadeira adoração a Deus no dia da Páscoa, e falamos também da perversão que muitos fazem nesse dia, e vemos isso na prática, Onde você vai ver pessoas pervertendo-se neste dia, adorando a Satanás, e ainda desejam um ao outro feliz Páscoa, Como se o nome e as coisas de Deus fossem banais, assim, desta forma. Nós devemos ter muito cuidado com isto, com o que falamos e usamos o nome de Deus junto com o que falamos. Muito cuidado devemos ter. A Bíblia proíbe levar o nome de Deus em vão e também perverter as coisas santas que Deus separou. Todo cuidado é pouco e precisamos trazer isso na prática nas nossas vidas. E eu sei que a mensagem parece dura ontem, como eu disse, mas eu não tenho que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que trazer a palavra de Deus dentro e segundo a Bíblia. Entendemos então que no capítulo 12 e 13 de Êxodo, vemos como Deus fez com esse povo. Como Deus tratou com esse povo, como Deus trabalhou esse povo, como Deus o tirou de mão forte do Egito, Como Deus fez com eles no Mar Vermelho, como Deus os abençoou, e então ficou registrado, e este povo entendeu que foi Deus. Moisés fez questão de falar isso com ele. Foi Deus que os tirou com mãos fortes do Egito. Foi Deus. Bom, isso ficou lavrado, ficou sacramentado, ficou dito para o povo, e o povo entendeu isso, e o povo obedeceu, o povo prometeu obedecer a Deus em tudo. Depois vemos também que aquela manifestação de Deus no Monte Sinai ali, o povo também viu aquilo bem de perto. E Deus falou com o povo e o povo ouviu a voz de Deus. Então não haveria dúvida alguma de que foi Deus que tirou este povo
do Egito. Só que agora Deus quer trazer uma reunião a sós com Moisés e dizer a Moisés: eu preciso falar com você, eu preciso estar com você. Nós vamos então agora, como eu sou o Deus deste povo, vou trazer normas, regras, legislação para este povo. Eu serei o rei deste povo, eu estarei com este povo e terei ali o meu local de manifestação. Terei os meus estatutos e juízos, as minhas determinações, e eu quero que este povo também entenda como será este governo sobre eles. E você será o meu primeiro ministro. Você é o homem que eu vou usar, Moisés, e que eu estou usando, então preciso reunir a sós com você. Como é bom, né? Quando Deus te chama a sós com ele. Deus chamou então Moisés e disse: suba. E eu vou estar ali, e eu vou estar com você, e vou falar a você. Moisés então sobe. Esta reunião durou 40 dias e 40 noites. Moisés estava ali sem comer, sem beber. Moisés não levou, a bolsa de lanche dele lá para a reunião com Deus. Deus era o provedor de todas as coisas. Então foi Moisés para falar com Deus ou para ouvir de Deus as determinações, estatutos e juízos para o povo. Engraçado é que Deus diz que ali na reunião com Moisés, ele diz que queria um povo festeiro. Então ele determinou também festas, ele determinou como deveria ser os sacerdotes, como deveria ser a tenda, como deveria ser o tabernáculo, a arca. E outra coisa muito interessante é que depois que Deus deu todos os modelos para Moisés, Deus disse assim: o povo vai trazer ouro, o povo vai trazer os metais e vocês vão trabalhar desta forma. Então Deus falou da tábua, como nós já falamos, falou do ouro, do revestimento de ouro, como deveria ser as peças de ouro. Tudo isso nós falamos, então, Deus dando para Moisés o modelo. Uma outra coisa muito interessante que Deus disse a Moisés. Por quê? Deus estava dando tanta determinação de como fazer, como deveria ser feito, as medidas exatas e etc. Deus disse a Moisés então: eu levantarei, eu separei Bezalel e eu vou enchê-lo do Espírito de Deus. Que importante essa preocupação com Deus. Bezalel será cheio do Espírito Santo de Deus. Eu darei a ele sabedoria, eu darei a ele destreza, eu darei a ele conhecimento, eu darei a ele habilidade para trabalhar em todas estas coisas. Moisés, eu também levantarei companheiros para ele. Eu levantarei pessoas que estarão trabalhando do lado dele, mas este Bezalel será ungido, será separado, será cheio da minha unção para fazer tudo conforme eu tenho mandado. Deus é muito carinhoso, Deus é muito detalhista e Deus tem tudo preparado quando ele quer que nós façamos algo para ele. Ali estava Moisés, ouvindo Deus. Que maravilha! Deus determinou tudo. Estava já chegando ao fim esta reunião de Deus com Moisés, quando Deus chama Moisés para estar a sós com ele. Então, nós vemos que do capítulo aproximadamente 19 até o capítulo 31, 13 capítulos, Deus faz essa reunião com Moisés. Durou 13 capítulos, parece que a maior parte de Êxodo, nunca num capítulo um assunto se tornou tão longo. Deus então, para legislar o povo, para trazer a sua legislação ao povo, ele leva 13 capítulos, 40 dias e 40 noites. Então nós vamos do capítulo 19 ao 31, Deus falando com Moisés, e então no final do 31 diz: e terminando Deus de falar com Moisés, Deus deu a ele as 2 tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus escreveu nas tábuas e dá a Moisés. Só que aí há um corte. Moisés lá em cima, Moisés com Deus, Deus terminando de falar. E aí então a Bíblia começa a falar da terra.
E diz que lá embaixo estava um povo. Enquanto Moisés, o homem de Deus, estava ali a sós com Deus 40 dias, o povo estava lá embaixo, talvez cheio de ansiedade. Um povo cheio de problemas, cheio de sentimento de abandono, cheio de falta de entendimento ali. O que tomava a cabeça deles era o não entender o que estava passando. E eles tomam uma decisão ruim. Enquanto Deus fala lá em cima, eu separarei Arão. Arão terá vestes diferenciadas, sagradas. Arão representará este povo e os filhos de Arão também terão vestes especiais e eles estarão diante de mim, diante deste povo. Eles falarão ao povo, eles farão sacrifícios pelo povo. Eles são os meus sacerdotes e Arão será o meu sumo sacerdote. O que acontece? O povo lá embaixo, então, procura Arão com a triste decisão e diz: Arão, levanta-se. Não sabemos por que eles dizem levanta-se. Se Arão estava prostrado, se Arão já estava também desanimado, se Arão já estava não entendendo o que aconteceu com Moisés, porque eles viram que Moisés não levou comida para lá. Talvez tinha até morrido por lá, não sabemos. Arão também não disse o que estava pensando, mas o povo procura Arão e diz: Arão, faça-nos deuses. Eles não pediram um só. Eles se tornaram como os egípcios agora, querendo muitos deuses. Um só poderoso não era o suficiente para eles. Eles esqueceram de Deus. E diz Arão: faça-nos deuses que vá diante de nós. Quando o povo toma esse tipo de decisão, Deus fica muito triste. Quando mais tarde lermos e estudarmos, vocês vão ver que o povo também escolheu ter um rei que fosse diante do povo, virando novamente as costas para Deus. Mas vamos falar dessa primeira etapa. E então, o povo ali pede a ele: faça-nos deuses. Tudo que Deus falou lá no monte, que ia fazer com Moisés e com Arão, agora o diabo está fazendo lá embaixo, usando o povo para trazer o povo à idolatria, a voltar a ser idólatras como eram lá no Egito, lá dando honra aos deuses do Egito, vivendo uma vida regalada no Egito antes, quando a fartura era abundante ali. Para eles, então, porque desceram como reis no Egito, está ali o povo abandonando Deus. E diz: levanta-nos deuses, faça-nos deuses, que vá adiante de nós. Adiante de nós para onde? Se quem prometer a terra prometida era o próprio Deus, como outros deuses dariam a eles terras? Se foi o próprio Deus que destruiu o exército de Faraó na frente deles, se foi o próprio Deus que destruiu o exército dos amalequitas, um povo que ainda nem começou direito como povo, já destruiu através do seu Deus 2 exércitos armados e fortes. Mas eles querem outro Deus, ou deuses. E Arão então diz a ele tudo o que Deus disse a Moisés lá em cima. Está dizendo a Arão lá embaixo: traga-me, tira das orelhas as tuas joias, teu ouro, e traga a mim. Lembre de uma coisa: o que o diabo gosta muito é de glória, e a glória que não é dele. Aquele ouro na orelha do povo não era do diabo, era aquele ouro que iria ser usado para o tabernáculo, para a arca, para tudo que Deus mandou forrar com ouro. Era aquele ouro que ia ser usado. Mas o diabo vai ali e bota uma grande mentira no coração daquele povo. Tem muita gente cristã que hoje fica falando mentirinhas por ser 1º de abril. Não faça do teu dia o 1º dia do mês um dia que você se torne filho do diabo. Não brinque de mentir, de ficar falando mentiras por aí. Eu estou brincando. Não brinque de ser filho do diabo. Isso é sério e isso vai te trazer consequências. Cristão de verdade não brinca com essas coisas. E então o povo pede a Arão:
E Arão faz então, burila ali, né, o ouro, e dele sai um bezerro e faz um bezerro de ouro. E Arão então entrega isso ao povo, e alguns líderes do povo ali levantam este bezerro e diz: eis aí, Israel, os deuses que te tiram do Egito. Esses são os deuses que tirou você do Egito. Que cuspida na cara do nosso Deus, que blasfêmia grande contra o nosso Deus. E então a Bíblia diz que Arão faz para ele esse bezerro de ouro, e eles então começam ali a dizer, a propagar, a pregarem ali, a pregoarem que aquele era o Deus que os tirou do Egito. E Arão então, vendo o povo motivado, faz um altar também para este Deus. Ô sacerdote Arão, que caminho você tomou, Arão? E então faz um altar para este ídolo, e o povo vai para a idolatria. Eu disse ontem que esta quaresma, esta quarta-feira de cinza que passou, essa comemoração de Páscoa, tudo isso o diabo tem usado para fazer o povo cuspir na cara de Deus com as suas bebedeiras, com as suas orgias. E ali no meio de uma bebedeira, o povo costuma até cantar hinos, como eu vi ontem, cantando hinos. Como cantar as coisas santas de Sião em terra estranha, no meio de bebedeira? Como fazer isso? Que coragem o povo tem para fazer isso? Misturar as coisas santas com as coisas profanas? Ah, ali está o sacerdote Arão, aquele que Deus usou do lado de Moisés para fazer sinais e prodígios no Egito, aquele que Deus honrou, agora fazendo um altar, um bezerro de ouro, para que o povo adorasse e dissesse que é ele, não Deus, que o tirou do Egito. Infelizmente, Moisés então é interrompido por Deus, e Deus manda Moisés descer urgente, e Deus disse: o teu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. E disso vamos falar amanhã. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Porque você sente, eu sinto a presença de Deus, a fala de Deus, o amor de Deus, os cuidados de Deus, sabendo que Deus é Deus. Moisés disse a eles: é Deus é quem os tirou e provou para vocês que Ele é Deus. E agora vocês vão adorar uma imagem de um bezerro. E quanto tem hoje muita gente adorando imagens de homens e mulheres que nem propriamente foram daquela forma, adorando e colocando-as no lugar de Deus e fazendo altares a ela, porque líderes disseram que aqueles são deuses. Muito cuidado, porque se Deus não poupou a Israel, o povo que ele separou, Ele não vai te tratar e me tratar diferente se nós idolatrarmos outra imagem ou a outro Deus que não seja Ele. Ele é o único Deus verdadeiro e Ele irá tratar sim se você menosprezar, cuspir na cara dele e disser que outros deuses são outros deuses que está abençoando você. Cuidado com isso, porque a idolatria gera morte, a perversão gera morte. E Deus é Deus santo, e Ele não terá o culpado por inocente. Seguimos os nossos estudos amanhã, mas eu quero que você entenda que Deus oferece o perdão, mas Deus quer mudança. E sem conversão, sem uma vida santa, nem você, nem eu chegaremos diante de Deus. Amanhã falaremos deste assunto. Santifique a sua vida hoje, busque a Deus hoje, para que falemos amanhã, você não esteja envolvido no meio dos idólatras, no meio daqueles que levantam outros deuses no lugar do nosso Deus verdadeiro. Deus abençoe você e família, que a graça, a misericórdia, o entendimento dele esteja sobre você hoje e sempre. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Estamos entrando em momentos sérios da palavra de Deus. E eu quero que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus, com a palavra séria de um Deus sério e do Deus vivo. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Um abraço meu.